alguns comentários, mas tem um comentário que ele é até interessante, né? Porque é assim, né? Inclusive ontem, né? Por exemplo, uma pessoa falou sobre ETs e alienígenas, né? E tal. Eu queria que o senhor pudesse responder sobre isso, né? Porque tipo já é cansativo, né? Quando a gente não tem como explicar sobre isso. Eu falei, olha, assiste o vídeo no canal, né, que o professor pode falar sobre isso aí. E aí, surge aqui agora, né, o Android, ele pergunta assim, gostaria de saber, professor, na sua visão sobre as pirâmides da Amazônia. Uhum. Bem, essa coisa de extraterrestre, esse negócio todo, isso é um fenômeno do mundo moderno, né? Até pouco tempo atrás ninguém falava em extraterrestre, a pessoa falava em demônio, né? Essas coisas, né? Mas ninguém falava em extraterrestre. E, assim, desde o século XIX, né, com o desenvolvimento aí da astronomia, essa coisa da vida fora do planeta e tal, daí começou a se falar, né, sobre extraterrestres e tal, e tudo mais. Assim, a arqueologia, né, ela sempre envolveu muito mistério, né? A arqueologia é uma coisa realmente muito complicado, né? Então assim, né, tem muita gente, né, que assim, acaba se relacionando com sítios arqueológicos de acordo com perspectivas, por exemplo, religiosas, né, míticas, né, e tem também essas, assim, né, no mundo moderno e tal, tem essas pessoas que até atribuem muitos desenvolvimentos culturais, né, muitas inovações culturais que surgiram no passado a supostos contatos, não é, com extraterrestres e tal e tudo mais. Assim, na arqueologia propriamente dita, né, isso se popularizou através dos livros do Van Daniken, né? Tem vários outros, mas o Van Daniken, né, que escreveu, né, Eram os Deuses Astronautas, né, entre outros, né, que foi assim, o cara que, escritor que popularizou assim, essa ideia de que alguns registros arqueológicos estariam associados a civilizações extraterrestres e tal, que teriam ensinado os seres humanos a construir a matemática, o alfabeto, a astronomia e tal, né, e outras coisas. Do ponto de vista científico, né, o que eu posso falar para vocês, né, porque né, eu sou um professor universitário, né, sou um acadêmico, sou um pesquisador, e a arqueologia é uma ciência humana e social. Ela não é, assim, para mim, né, ela não é um campo, por exemplo, do esoterismo, ou um campo esotérico, alguma coisa assim. Né? Ela é uma ciência humana e social, e ela investiga, né, os registros arqueológicos, né, a partir de métodos e técnicas científicas, né? E assim, que eu não conheço, né, nem na literatura especializada e nem nada, né, nenhuma evidência, né, concreta, né, de que teria havido contato, por exemplo, ou transferência, ou assim relações sociais, né, de assim mais amplas, né, com povos extraterrestres, né, assim, ao ponto desses povos ensinarem como que se faz pirâmides, por exemplo, como que se, né, o alfabeto, a matemática, a ciência, né, como alardeado aí por muitos, né. Eu acho que esse tipo de coisa tem muito a ver com o nosso contexto social e tal, tem muita gente que vive disso, né, que ganha dinheiro com isso e tal, mas do ponto de vista científico, da arqueologia enquanto ciência, esse discurso não se sustenta, né. Quanto às pirâmides da Amazônia, né, vejam só, existiram, né, aqui na Amazônia, né, e os registros arqueológicos estão aí até hoje, né, várias sociedades extremamente complexas, né, do ponto de vista social, político, econômico, religioso, né. Então existiram aqui várias sociedades, né, que acabaram resultando, né, assim, no desenvolvimento
de formações socioeconômicas que nós podemos até chamar de cidades, né, que são muito maiores do que, por exemplo, as aldeias, as vilas, né, assim, no sentido mais do senso comum, né, como, por exemplo, Santarém, né, lá, né, cerâmica tapajônica, né, Marajó, né, aqui na Amazônia boliviana, né, e peruana também existem, né, muitos sítios arqueológicos monumentais, né, que são essas lomas, né, como a Loma Mendonça, por exemplo, que tive a oportunidade de conhecer, né, e várias outras, né. Então, assim, muito provavelmente essa coisa das pirâmides da Amazônia, né, ela está associada com esses mitos, né, que surgiram principalmente na época do descobrimento, né, que tem a ver com o antigo Eldorado, né, o Cerro de Prata do Paititi, né, o Rei Branco, o Cerro de Prata do Rei Branco, né, que eram assim lendas e tal, e mitos, né, que rolavam entre os povos indígenas e que acabaram sendo apropriadas, não é, assim, pelo senso comum, né, que daí, né, assim, e muitas pessoas, né, muitos conquistadores, né, foram atrás para tentar provar essas lendas, né, foram em busca do Eldorado, né, para encontrar lá, né, assim, em busca principalmente dos metais preciosos, das riquezas e tal, né, como aconteceu, por exemplo, com Francisco Pizarro, que saqueou o Inca, né, o chamado Butim do Inca, né, lá com o Hernán Cortés no México, né, que conquistou o Império Azteca e tal, né, e acabou saqueando tudo e levando, né, as coisas mais preciosas para Castela, né, para a Europa e tal. E assim, né, tem outro, então, né, assim, esses mitos do descobrimento, né, eles acabaram evoluindo, né, principalmente no século XIX, com o surgimento do romantismo, do nacionalismo, né, eles acabaram assim evoluindo, né, para tentar assim justificar, não é, assim a herança cultural, né, do Brasil e do brasileiro, né? Vocês veem, ó, né, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, né? A ideia de brasileiro, ela começa a surgir ali no final do século XIX, 1780, 1790, né? Antes disso, ninguém, né, aproveitando que a gente está aí hoje no livro do Tiradentes, né? Antes disso, ninguém que nascia aqui se dizia brasileiro, né? Porque ninguém queria ser brasileiro. Afinal de contas, isso aqui era um lugar selvagem, né? Um lugar assim, né? Então, mesmo as pessoas que vinham para cá da Europa, né? Nessa época, né, os portugueses principalmente, eles vinham para cá, mas querendo voltar para lá, né? Nunca ninguém quis ficar aqui, né? Aí, quando teve a independência do Brasil, né? O Brasil se constituiu um império, não é isso? Um império, foi o único império das Américas, né? Só que no Brasil teve um imperador daqui mesmo e tal. E o império, quando ele foi elaborado, ele foi elaborado aos moldes dos impérios ocidentais, né? Então, assim, teve todo um esforço para vincular, né, o império do Brasil aos impérios europeus, entendeu? Né? A Portugal, a Espanha, a Roma, a Grécia, né? E aos outros povos, né, da antiguidade, como os fenícios, né, os persas, os egípcios, né, os chineses e tal, e vários outros. Então, assim, no século XIX, né, no decorrer do século XIX, né, quando a arqueologia começou a existir aqui no Brasil, né, principalmente através da atuação dos sócios e dos correspondentes dos institutos históricos e geográficos regionais, né. Então, assim, muitos registros arqueológicos, principalmente aqueles mais monumentais, né, como por exemplo a Pedra do Ingá, né, a cerâmica marajoara, né, e vários outros, foram sendo atribuídos a esses povos da antiguidade, né, como por exemplo aos fenícios, aos persas, aos gregos, né, e outros, os vikings, né, que teriam chegado, né, aqui no continente europeu, né, antes dos índios, né, e que teriam, né, inclusive, influenciado aí o modo de vida dos índios, passado para os índios várias coisas. Mas esses arqueólogos, né, no século XIX, eles acreditavam que esses povos teriam abandonado a região e que os índios teriam se degenerado, né, porque eles não seriam suficientemente capazes, né, de incorporar, né, os desenvolvimentos civilizacionais que teriam sido trazidos por esses impérios do Ocidente.
muita dessa arqueologia, né, que foi chamada de arqueologia nobiliárquica, né, não tem assim uma base científica. Ela tem na verdade uma inclinação, né, assim, é uma arqueologia que quer estabelecer vínculos, né, do desenvolvimento histórico e pré-histórico do Brasil e da Amazônia com as sociedades ocidentais, né? E agora, do ponto de vista científico, não tem assim nada disso, né? A gente sabe os registros arqueológicos, mesmo os mais monumentais que foram deixados aqui, foram formados aqui no Novo Mundo, foram formados pelas populações indígenas, né? Obrigado, professor. Inclusive, só dando um acréscimo a essa questão, né? Até havia comentado antes da quarentena e tudo mais, né? Com a professora Laura, que está assistindo a gente aí, né? Oi, Laura. Sobre, né, essa tentativa, né, de falar que, na verdade, as construções maias e incas foram feitas por aliens, parece muito, né, um discurso racista, né, como uma forma de negação, de tipo assim, não, o indígena não consegue fazer isso, né, o nativo não consegue fazer isso, né, e o que o senhor falou realmente mostra, evidentemente, claro, que muitas dessas pessoas que acreditam nisso continuam falando sobre isso de uma forma inocente, né, mas não percebem o que está por trás, né, dessas conversas, né, que na verdade é um discurso, sim, racista, né, uma forma de negar que, tipo, não, o egípcio, como ele era negro, ele não fez aquelas pirâmides, o Inca, não fez aquilo, né, que a gente vê, as construções maias e incas, não foram capazes porque, né, aquele discurso, né, europeu, né, de que não, os indígenas não têm, são burros, né, e tal. E com a sua conclusão ficou claro. Esse é um discurso colonialista, né? Esse tipo, assim, né, a antropologia, a arqueologia do século XVIII e XIX, ela serviu a fins colonialistas, né? Assim, as interpretações sobre o outro, né, elas acabaram justificando a dominação pelos povos que, teoricamente, foram considerados como superiores, mais desenvolvidos e tal. E essa história aí do Brasil é bem isso. Tem um livro ótimo que se chama Território Primitivo, de um arqueólogo chamado Lúcio Ferreira, que é professor lá da UFPEL, né, que trata dessa questão aí da arqueologia nobiliárquica, né, assim, como que, né, a elite, né, se apropriou da arqueologia para criar um discurso, né, no qual os índios eram incapazes de mudança e que, por isso, eles não teriam direito aos seus territórios, à sua cultura, teriam que mudar forçosamente, né, teriam que ser assimilados e tal, ou então seriam extintos, não é? E, assim, né, até surgir assim, uma arqueologia mais crítica, né, demorou bastante, né? Demorou bastante até surgir, assim, né, a arqueologia precisou se desenvolver cientificamente, né? As técnicas de datação relativa, datação absoluta, né, o desenvolvimento da arqueologia e tal, até a gente conseguir, pelo menos no campo, né, hoje na academia ninguém, né, assim, isso, assim, até pode merecer atenção, né, da arqueologia, né, na academia, nas universidades, mas mais como um fenômeno social, não como uma realidade,